Este é o Tribcast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista, e hoje nós estamos dando continuidade à série Grandes Questões Tributárias, Grandes Tributaristas. E hoje nós temos o prazer de receber o professor João Dácio Rolim, que vai falar conosco sobre a questão da tributação e o meio ambiente. Boa tarde, bom dia, professor. É um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês nesse momento para conversarmos sobre o assunto. Eu também gostaria de dar boas-vindas também para os meus colegas Pérez Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Pérez. Oi, Marcelo. Olá, Luciana, tudo bem? Marcelo, professor Rolim, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Com certeza vai ser um podcast interessantíssimo. Professor Rolim, que foi meu orientador na dissertação de mestrado, no mestrado em Tributação Internacional e Direito Comparado do IBDT, uma pessoa muito generosa em compartilhar os seus conhecimentos, um grande advogado e professor na área. Com certeza estamos trazendo coisa muito boa aí para os nossos ouvintes. Então, boa tarde a todos também. Professor Rolim, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que é um prazer e uma grande responsabilidade estar aqui com o senhor dividindo essa mesa hoje. Verdade. Também, o professor Rolim também é meu orientador da minha tese de mestrado, então também estou muito feliz de estar recebendo ele aqui nesse momento aqui de debate. Muito bem, o prazer é todo meu. E agora, então, eu vou apresentar o professor de maneira adequada. Ele é PhD pela Queen Mary University of London em Comércio Internacional, Tributação Internacional e Direitos Humanos Internacionais. Ele é doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduado em Direito pela USP, professor do curso de mestrado em Direito de Tributário Internacional do IBDT, como já foi mencionado. É também professor visitante da Northwestern University of Chicago, consultor da United Economic Commission for Africa, a UNECA. Também ele também possui um LLM em Direito Internacional Tributário, Direito Tributário Europeu e Comparative Trust Law pela London School of Economics and Political Science. Ele participou por 2 vezes da COP, a Conferência das Partes das Nações Unidas, para discutir e estabelecer acordos sobre o clima. Autor de diversos livros acadêmicos, né? E dentre eles eu posso destacar 2 livros que são da tese de doutorado dele, que um é Normas Antielisivas Tributárias, que foi publicado pela editora Dialética. Depois, na Inglaterra, Proportionality and Fair Taxation, pela Walter Clower, que é esse aqui. Proportionality. Esse aqui. E temos também mais um livro que o professor trouxe, que é um bem recente, que nós vamos falar depois no final, sobre a dignidade da pessoa e a família, que ele é um dos coordenadores. Além disso, também a gente destaca 2 obras conjuntas que ele colaborou, que é Caminhos Jurídicos e Regulatórios para uma Descarbonização no Brasil, da editora Fórum, que também é bem legal e interessante e pertinente com o tema que nós vamos tratar, que inclusive uma das organizadoras da obra é a sua esposa, a doutora Maria João Pereira Rolim. E também destaco aqui o livro Ethic and Taxation, da editora Springer Nature Singapore, no qual o professor escreveu um artigo que trata dos direitos internacionais fundamentais relacionados à tributação. Bom, eu gostaria, assim, de começar, professor. Eu sei que o senhor tem uma trajetória pelo direito tributário internacional, fala sobre essas questões de direitos fundamentais do ser humano, e mais recente o senhor tem voltado a sua atenção também para a relação entre os direitos fundamentais, relação com a tributação e o meio ambiente. Como a gente já mencionou também, o senhor participou das COPs. Então, eu queria perguntar para o senhor, como é que nasceu esse seu interesse pelo direito ambiental e qual é a relação do senhor com o meio ambiente? Bom, há vários anos, né? Bom, quando eu fiz o segundo doutoramento lá na Queen Mary University of London, tinha uma seção da minha pesquisa era relacionada à tributação comunitária, e naquela época já haviam alguns precedentes em função de medidas domésticas adotadas por cada país membro da União Europeia, protegendo o meio ambiente. Então, e os casos foram chegando à corte e foram aceitos como justificativa, né? No interesse de todos, no interesse público, a proteção ao meio ambiente, a não ser quando houvesse uma discriminação ou uma restrição muito grave à liberdade, por exemplo, de movimento, à liberdade de prestação de serviço de um país no outro, etc. Então,
esse foi o primeiro interesse, né? E depois, aprofundando na pesquisa, aí veio na área de direitos humanos internacionais, que era já também, tem um capítulo na minha tese sobre direitos fundamentais, direitos humanos internacionais, previstos em tratados, não é na legislação doméstica, na Constituição, como nós temos aqui no nosso artigo 5º, etc., mas em tratados internacionais, como esses direitos internacionais poderiam, né, regular ou limitar a tributação no país doméstico, não uma tributação internacional, mas a tributação doméstica que você tem, né? Por exemplo, um caso de não discriminação, né? Se você poderia levar para uma corte internacional, como nós tivemos alguns precedentes, por exemplo, um exemplo é a tributação obrigatória conjunta do casal, né? Então, o homem e mulher, ou parceiros, obrigados a apresentar uma tributação em conjunto. E aí, somando as rendas dos dois, né, se aumenta a alíquota progressiva do imposto de renda, então você passa de uma alíquota de 15%, podia passar para 25%, e assim por diante, ou 40%, né? Em alguns países a alíquota é alta. Então, é um caso de discriminação que foi levado para a Corte Europeia de Direitos Humanos, e a Corte reconheceu ali que estava tendo uma discriminação entre casados e não casados. Então, até em prejuízo da união, né? Entre marido e mulher ou entre parceiros. Então, é um caso só, tem milhares de casos, que podemos passar aqui a tarde toda, né? Lembrando alguns casos interessantes, envolvendo também não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas, né? Já que algumas cortes internacionais dão proteção também à pessoa jurídica, como é a Corte Europeia de Direitos Humanos. O nosso tribunal, a Corte Interamericana, ela segue uma linha mais tradicional do início, né, dos tratados, que era mais voltado para indivíduos, né, pessoas físicas. Então, pessoa jurídica está meio relutante ainda, a Corte aceita, mas em alguns casos ela aceita, se comprovando que é um conjunto de pessoas físicas que estão sendo afetadas por aquela regulação ou uma lei de determinado país membro da Convenção, né, Interamericana. Então, bom, talvez fugindo um pouco do assunto aqui, mas voltando, né, do interesse, então, ao meio ambiente. Depois, a minha esposa é dedicada também a essa área de energia, ela é economista e meio ambiente e tal, então aprendi também um pouco por osmose, né, e adquirindo esse interesse, né, pelo assunto e pela importância, né? Então, eu vivi praticamente 6 anos na Inglaterra e lá era um consenso. Partido Conservador defendendo proteção ao meio ambiente. Prefeito conservador de Londres indo de bicicleta para o trabalho. Não só porque ele precisava fazer exercício, tal, mas para dar Dá o exemplo, né? exemplo, né, de evitar, né, o uso do transporte público, ou ainda mais de carro, né, que é poluentes, né? Então, você vai vendo na prática isso, né? E isso te fala assim, não, isso aqui funciona. Então, por que não, né? Adotarmos, né, medidas mais efetivas? Porque um outro problema dos direitos humanos é a proteção. Ela tem que ser prática e efetiva. Então, o Tribunal Internacional, né, é preparado para isso, porque os fatos, né, os resultados, né, têm que ser verificados. Não, mas a proteção é efetiva? Não, a Constituição lá da Tchecoslováquia, da Eslováquia, né, mas que é até um caso analisado para não, a Constituição é perfeita e a lei também e tal, mas a proteção efetiva, na prática, o que aconteceu? Não está funcionando. Então, a função do tribunal é essa, né, de tornar os direitos, a proteção aos direitos humanos fundamentais efetiva. Então, por isso, até adiantando um pouco o assunto, agora em abril desse ano, até já escrevi um artigo sobre isso, a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela concedeu uma proteção, reconheceu, em primeiro lugar, o direito à proteção ao meio ambiente como um direito humano
internacional, Uhum. pela primeira vez. Então, um leading case. Então, a nossa Constituição brasileira já reconhecia isso, o Supremo também já reconheceu, mas no plano internacional foi um leading case, e a Corte Interamericana também, antes até da Corte Europeia, foi em 2019, mas foi numa opinião, advisory opinion, né, da Corte, mas que não é analisando um caso, mas ela foi consultada pela Colômbia, outros países, e a Corte Interamericana decidiu que a proteção ao meio ambiente é uma proteção, um direito humano internacional, de acordo com a Convenção, com apoio, com fundamento, né, lá no direito à vida, né, direito à saúde, etc. Então, a Corte Europeia de Direitos Humanos também reconheceu, as comissões de direitos humanos da ONU também já reconheceram, tem alguns, isso são citados aí no artigo, e essa proteção, então, que eu falava, né, tem que ser efetiva, né, e foi relacionada a um caso tributário, tá, demonstrando o link, porque a Suíça tinha implementado um carbon tax de 100 francos, de 100 a 200 francos, dependendo do produto, da atividade, né? E 100 francos não é pouco, né, dinheiro. Então, mas isso relacionado aí ao carbon tax, talvez a gente tenha a oportunidade de falar sobre o nosso imposto seletivo e tal. Mas só para finalizar esse exemplo. Então, ótimo, tem relação, né, até para entender como é que surgiu essa ideia de tributar o meio ambiente, como é que a gente pode criar normas indutoras, é importantíssimo a gente conhecer esse exemplo internacional. Exatamente. Então, a Suíça, só que a Suíça foi condenada, porque o carbon tax não foi efetivo, olha só, para a redução da emissão de carbono que a Suíça tinha assumido o compromisso de acordo com o Tratado de Paris. Uhum. Então, você vê, o direito ao ambiente, a tributação sendo usada como veículo, né? A gente pode até falar mais sobre isso, né? Que de acordo com os economistas, o instrumento fiscal tributário é o mais efetivo, dependendo de como é implementado e verificado, né, os seus resultados na prática. Então, esse aspecto do resultado prático da proteção ao meio ambiente. As reduções de emissões de carbono foram atingidas ou não? E a prova, tem que ter provado. Se não for, então a medida foi insuficiente, ou a medida foi desproporcional, aí entra o assunto da proporcionalidade também, que a medida tem que ser adequada, né? Adequação de meios aos fins. Então, proteger o meio ambiente, redução de emissão de carbono, instrumento tributário e outros instrumentos de mercado, que a gente, né, podemos falar aqui do mercado voluntário, de créditos de carbono, etc. Então, já adiantando a minha posição aqui, quer dizer, mas no sentido de que, bom, se tem vários mecanismos de proteção ao meio ambiente, basta o Estado adotar um só? Depende do resultado. Né? A proteção ao meio ambiente é efetiva na prática, não só para a redução de emissão de carbono, mas para também fazer essa transição energética. Então, os instrumentos tributários, embora sejam mais efetivos, eles devem ser, na minha visão, complementados por medidas de mercado voluntário. Então, a questão da negociação do crédito de carbono, e tem uma outra medida também que não é voluntário, mas é regulado, porque os estados eles podem estabelecer, por exemplo, um limite de emissão de carbono. O limite, de acordo com o compromisso, segundo o Acordo de Paris, foi tanto do país. Então, ele estabelece para a indústria local, né, para os emissores, os poluentes, você pode emitir no máximo tanto. Se você passar disso, você vai ser penalizado com o o que se chama, né, ou o carbon tax, ou essa limite de emissão de você fica devendo, então você tem que, você passou o limite de emissão, você fica devendo que você, tendo a obrigação correspondente de comprar créditos de carbono daqueles que não emitiram ou emitiram menos. Então existe essa negociação, mas há uma intervenção do governo no estabelecimento, o cap, né, o que se chama o limite máximo.
e é o que se chama o sistema de cap and trade. Se você está abaixo do limite, você pode negociar aqui a diferença. E se você ultrapassou aquele limite, você precisa necessariamente adquirir crédito de outros setores que não passaram esse limite. Mas é um sistema interessante, eficiente, o Canadá demonstra, e a Europa também, mas e usando o mecanismo tributário, o carbon tax. Porque nessa questão do meio ambiente, aí eu voltando lá no tempo que morei em Londres, vi essa preocupação que era consensual, né? Qualquer dos partidos, o trabalhista, o conservador, os dois maiores, o liberal também, todos união. E aí na comunidade europeia, porque o aeroporto de Londres já fechou uma vez porque teve uma erupção vulcânica lá na Islândia, né? O vento trouxe, né? Então o vento que traz também a areia do deserto da África, né? Que chega para a Europa. Então imagina os países ali europeus, todos os vizinhos, né? Um problema ambiental que afeta um país acaba afetando todos os vizinhos, né? Como já temos experiências recentes aqui no Brasil. Então a questão do meio ambiente só tem ganhado importância e também, por consequência, atraiu ainda mais o meu interesse ao longo do tempo, que foi no início uma curiosidade, uma admiração, depois uma paixão ali, e que agora se desenvolveu numa atuação, né, uma dedicação mais efetiva. Agora a gente vai retomar esse assunto da descarbonização, porque é bem interessante, mas antes eu queria perguntar a respeito das COPs. O Brasil ele vai sediar a COP30 o ano que vem na Amazônia pela primeira vez, né? E o senhor também já teve em algumas COPs, levou uma comitiva junto. E aí eu queria assim, que o senhor falasse um pouquinho sobre a experiência que você teve nas COPs, e também como é que o Brasil está se preparando para receber a COP30. Eu sei que tem alguns eventos pré-COP também, e também falasse um pouquinho sobre essa iniciativa das Nações Unidas, qual a importância da COP para a questão ambiental? Realmente a experiência de participação na COP é muito rica. Eu participei, foram de 3 já, e a última foi em Dubai, a anterior foi no Egito, né? Em Sharm el-Sheikh, e um pouco no meio do deserto lá, e Dubai também, deserto transformado lá num paraíso meio artificial, tal, mas a conferência foi ótima. Você vê todos os países, né, preocupados, né, com a questão ambiental. É lógico que se fala também, tem muitas, ou países, ou até mesmo empresas, né, tentando pegar a onda, digamos assim, né, de ficar na moda, né, o que se chama de greenwashing. Isso realmente acontece, mas no final das contas se acabam conseguindo resultados efetivos, né? Então, na última conferência, o presidente lá dos Estados Árabes negociou, não vamos fazer um phase-out, uma transição. Então, ele conseguiu mudar a terminologia ali para que se fizesse uma transição e não uma eliminação dos combustíveis fósseis, né? Então, mas né, dentro de um consenso internacional, desde que essa transição seja efetiva, aí vem o papel dos direitos humanos internacionais, a proteção tem que ser efetiva e prática e comprovada, né? Então não adianta nada serem empregadas palavras bonitas, né? De proteção ao meio ambiente, transição energética, né? Que está super em voga aqui no Brasil já há alguns anos. Então, eu vejo com bons olhos os resultados, né, da COP. E aqui no Brasil, né, vai ser um marco, na primeira vez que a COP vai ser realizada aqui, ainda mais na Amazônia, né? Então, isso é um símbolo, mas esperamos que esse símbolo, né, simbólico, não fique na simbologia apenas, né? Seja mais efetivo. Com certeza. Eu acredito que a sua participação e de outros professores, autoridades, e a importância que se dá a essa conferência
é o que vai assegurar a efetividade das medidas que estão sendo discutidas, né? Porque as pessoas têm que discutir, debater e cobrar. Né? Cobrar, porque eu acho que cada dia todo cidadão no mundo sente os efeitos da mudança climática, né? E, e é importante que se transforme esse meio de intervenção numa coisa positiva e não só num meio arrecadatório. Né? Eu acho que ninguém mais suporta. Essa é a história que não vai dar para ser contada por muito tempo, porque os efeitos vêm e todo mundo sente. É. Né? Se não for prático, todos têm que reclamar. Bom, você chegou já a mencionar a questão da descarbonização do mercado de carbono internacional, falou do exemplo da Suíça, que ela não cumpriu metas do Acordo de Paris. O Brasil também é signatário do Acordo de Paris, e aqui, segundo as estatísticas que eu levantei, ele é o 6º maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. Até 2030, ele tem como meta reduzir 53% das emissões de carbono para os níveis de 2005, e para 2050, ele firmou um compromisso para atingir a neutralidade de carbono. O senhor chegou a você chegou a mencionar experiências internacionais. Agora, falando do Brasil, quais são os caminhos jurídicos e regulatórios para a descarbonização no Brasil? Porque no final de 2023, a Câmara dos Deputados ela chegou a aprovar um projeto de regulamentação do mercado de carbono, que ainda está em discussão no Senado. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho da situação da descarbonização também no Brasil. Sim, eu acho que os planos, né, os meios, né, diferentes meios, né, os tributários e não tributários, como essa questão dos créditos de carbono, né, que está em andamento, vai ser aprovado, já existe um mercado privado não regulado, né, mas não é efetivo. Uhum. Então, isso aí, tudo bem que exista, é ótimo envolver voluntariamente, né, o que os players do mercado participem, né, voluntariamente, mas não é suficiente. Então, esse plano do governo, eu acho que é necessário, e também medidas fiscais, medidas tributárias. Então, o carbon tax. Antes de falar dos incentivos fiscais, se eu esquecer, me lembre, por favor, mas o carbon tax, que é o imposto seletivo, né, que a gente. Então, o carbon tax, normalmente, ele é baseado. Você pega um produto aqui, essa caneca. Não, essa caneca não é muito bom exemplo, mas suponhamos que ela fosse feita aqui, sei lá, de ferro, alguma coisa assim. Qual a quantidade de carbono nós temos aqui, né? Então, quanto custaria, né, para que eliminasse a quantidade de carbono que contém nesse produto? Então, aí é calculado, são dados econômicos, né, científicos, tem a ONU tem um órgão auxiliar para auxiliar os países, né, e o Canadá, a Europa também, o Canadá acho que foram $60 canadenses por tonelada de carbono, né, quanto custaria, então varia de país a país, mas já tem dados que $40, por exemplo, é insuficiente para a redução. Então, é um dado objetivo. Então, esse mecanismo... Então, o carbon tax, ele é calculado de acordo com a quantidade de carbono que os poluentes, os agentes, né, econômicos emitem. O nosso IBS é um percentual sobre o produto. Então, esse cálculo não foi feito, me parece, até agora. Mas é uma medida tributária, mas talvez não seja tão efetiva como o carbon tax, como a Suíça adotou, e vários países europeus adotam, o Canadá adotou, foi efetiva a proteção. Porque o grande risco aqui é o imposto seletivo se transformar mais em um imposto, né, para arrecadar mais. Isso é tudo contra o meio ambiente. E como é que o Brasil pode usar, então, as experiências internacionais para moldar a legislação dela nesse sentido? Eu acho que esse projeto, né, de lei do imposto seletivo, ele teria que ser repensado. Talvez seja um pouco tarde e tal, né, mas podemos minimizar, né, os danos que ele pode causar em sentido de não conferir uma proteção efetiva, ser um instrumento puramente arrecadatório, por exemplo, exigindo que, em função do imposto seletivo, isso me parece que houve uma proposição nesse sentido, em função do imposto seletivo, ainda que seja um percentual, 1% que for sobre os produtos, determinados produtos, atividades,
em função do posicionamento, quanto, né, de carbono deixou de ser emitido. Eu quero ver essa prova. Desafio, né? Os deputados colocarem lá, aprovarem isso e depois, né, as entidades, né, nós, cidadãos, etc., exigirem essa comprovação. Porque se não reduziu nada, aumentou, né, sei lá, pode acontecer. Então o imposto é totalmente desnecessário. E aí falha até no teste aí de acordo com o princípio da proporcionalidade, porque não é necessário. Até prejudicial ao meio ambiente. E favoreceu só a arrecadação. E depois, aonde será empregado, né, o imposto arrecadado, né? Qual que será o destino desse imposto? Então, 2 mecanismos aí de verificação do resultado da imposição. E segundo ponto, o destino da arrecadação desse imposto. Para onde vai? Bom, outro meio que aí eu vejo com mais bons olhos é a utilização de incentivos fiscais, que está até na nossa Constituição agora para produtos de baixa emissão de carbono, que aprovado pela Emenda Constitucional 132 de dezembro de 2023, especialmente na área de biocombustíveis, mas também na área de concessão de investimentos, né, para promover desenvolvimento regional, econômico, social, regionais, etc., será dada prioridade para a avaliação ambiental dos novos empreendimentos, etc. Mas na área dos biocombustíveis, nós já temos uma medida aprovada em agosto, uma lei federal sobre o plano do hidrogênio, né, hidrogênio verde, dentre outros, incentivando. Então, há uma previsão em 5 anos de 18 bilhões, né, em termos de incentivos fiscais, né, e financeiros. Então, aqui é uma medida prática, efetiva, já atraindo investidores, né? Lá no Ceará, principalmente, né, várias entidades, várias empresas, grupos multinacionais e nacionais também, com projetos de produção de hidrogênio verde, e exigindo que as fontes, né, de recursos, fontes, matéria-prima, serviços, que esses produtores do hidrogênio verde vão utilizar, tem que ser de fonte renovável também. Então, porque tem que proteger toda a cadeia, não adianta só proteger aquela indústria. Não, estou produzindo hidrogênio verde, mas eu usei combustíveis fósseis, carvão, né? Como matéria-prima ou como fonte de energia para produzir o próprio hidrogênio. Então, essa área de incentivos fiscais me parece que... E aí passou, na minha visão, passou a ser uma obrigação do Estado de conceder incentivos fiscais. Então, não é uma mera faculdade. Não é um favor. Um favor fiscal. Uma obrigação. Não, é obrigação posta na Constituição para proteger um direito humano fundamental, reconhecido internacionalmente e reconhecido na Constituição. Então, não é favor fiscal, não. É dever, obrigação do Estado conceder incentivos fiscais para atividades não poluentes, né? Perfeito. E incentivando essa transição energética e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento econômico e social. Quer dizer, porque a proteção ao meio ambiente, às vezes, alguns criticam, não, mas a proteção ao meio ambiente não é absoluta, não é um direito absoluto, né? Porque tem outros direitos em jogo, lógico, a produção de alimentos, né? A agricultura, mas aí entra de novo o papel da proporcionalidade. Todos esses direitos humanos, né? Direito à saúde, direito à proteção ao meio ambiente, direito à alimentação saudável, são todos direitos que devem ser conciliados, né? Não pode um só causar um prejuízo excessivo aos outros. Então, eles têm que ser, na medida do possível, conciliados. E eu entendo que é possível, através dos incentivos fiscais, fazer essa transição energética, né?
de uma forma que atende os interesses, não só interesses, né, econômicos, mas princípios mesmo, né? Muito bem. Perfeito. Professor, falando de obrigação do Estado, né, duas questões que me vêm à cabeça. Uma decisão que você já comentou em outro programa que assistimos, porque a gente assiste tudo aqui que o convidado já foi antes de conversar conosco, que era uma decisão do Supremo Tribunal Federal acerca de créditos de PIS e COFINS sobre produtos reciclados, né? E outra questão as nossas aulas, pelo menos a matéria que eu cursei com o professor, ele nos provocou a responder se existia um sistema tributário internacional que fosse, quer dizer, extraído das normas internacionais e também dos usos e costumes, e qual é a força desse sistema internacional, se é soft law, se é hard law. Agora estamos falando de um reconhecimento internacional de que o direito a um meio ambiente saudável é um direito humano. E sempre nos seus trabalhos você faz essa relação da tributação com as garantias e os direitos humanos, que elas devem se voltar ou não podem, pelo menos, atrapalhar os direitos fundamentais do homem. Podemos falar hoje de uma construção de um sistema tributário ambiental internacional? Muito boa pergunta, Perisson, porque lá, lembrando aqui as aulas, exemplos práticos, né, do regime tributário internacional, se é que existe ou não, tal. Então, por exemplo, o princípio de arm's length no preço de transferência, né, que adotam para achar o valor de mercado, para determinar o preço, né, praticado entre empresas relacionadas com relação a serviços e bens. Isso era uma discussão. O crédito unilateral do imposto de renda, assim, à medida que todos os países concedem esse crédito unilateral, então eles até que ponto seria um costume internacional obrigatório e, portanto, parte do direito internacional público, né? Mas e a proteção ao meio ambiente, né? Já que, então, a proteção ao meio ambiente é um direito humano internacional. E os instrumentos fiscais têm sido, né, de uma maneira comprovada, os mais efetivos para, pelo menos, conseguir uma redução efetiva da emissão de carbono. Então, aqui já surge uma relação de causa e efeito. Qual que é o instrumento melhor? E, de novo, o princípio da proporcionalidade, aplicar o meio mais adequado, né, para atingir o determinado fim, redução da emissão de carbono. É lógico que o meio fiscal, o instrumento fiscal não é o único, mas tem sido, né, o mais eficaz, então não pode ser ignorado. Então passa a ser parte da obrigação internacional dos Estados e parte do direito internacional tributário, né, é cumprir com essa obrigação, né, de usar mecanismos fiscais. E aqui, entrando também nos incentivos fiscais. Para o Brasil, fica evidente que é uma obrigação também usar incentivos fiscais, mas na comunidade internacional, sempre de acordo também com a jurisprudência internacional do Tribunal de Justiça Europeu, por exemplo, quando analisa incentivos fiscais, né, a questão da State Aid, ou no OMC, na Organização Mundial do Comércio, se tem a finalidade, um incentivo fiscal de proteger o meio ambiente, já é uma exceção, já se justifica, né? Então, não violaria o acordo de subsídios da OMC, por exemplo, que proíbe lá determinados incentivos, se eles são específicos, que protegem, né, a produção doméstica, né, que violaria, então, esse princípio do livre comércio internacional. Mas o próprio GATT estabelece exceções. Uma delas, exceções no artigo 20 do GATT, a proteção à fauna, à flora, ao meio ambiente, né, à saúde, e também políticas públicas, né? Tem uma exceção também para o meio. Então, o meio ambiente, é difícil encontrar um país hoje
a não ser que esteja boicotando as conferências da COPES, né, do meio ambiente, que não seja favorável à proteção ao meio ambiente, né? Então, é política pública de todos eles. Uhum. Então, para implementação de políticas públicas, já existe essa previsão também no âmbito do GATT de ser uma justificativa no interesse de todos, né? De todos, de proteção ao meio ambiente. Então, o meio ambiente tem dois fundamentos ali, né? Como política pública, dependendo do Estado, e no Brasil é uma política pública, né? A proteção ao meio ambiente, e como direito internacional fundamental. Então, dois fundamentos para a utilização de instrumentos fiscais via incentivos ou tributação para a proteção do meio ambiente. Perfeito. Professor Rolim, a gente sabe que a emenda constitucional 32 da reforma tributária, ela trouxe algumas novidades sobre a questão da proteção ao meio ambiente, em especial na questão da utilização de tributos como meio indutor de comportamentos para proteção ou compensação do meio ambiente. O meu questionamento é o seguinte: o que a gente pode tirar do sistema tributário pré e pós a emenda constitucional nesses termos de utilização de tributos para a proteção do meio ambiente? Tem aí uma evolução, tem uma complementação? Sim, a Constituição anterior, lá no artigo 170, inciso 6º, já garantia a utilização de diferenciação, né, entre produtos e serviços de acordo com os seus métodos de produção ou prestação em função do prejuízo ao meio ambiente. Então, só que não era utilizado, ou era timidamente utilizado. Então, com a Constituição e o caput do artigo 225 também reconhecendo o meio ambiente como um direito de todos, né? Uhum. Então, com base nesses dois artigos, o Supremo até deu essa decisão que o Peterson se referiu, Peterson Dos reciclados, né? Dos reciclados, de fazer o crédito. Não pode impedir o crédito, porque aquele crédito vai possibilitar, né, uma maior proteção do uso de reciclados, etc., e protegendo o meio ambiente. Então, agora, a gente está num outro patamar. A proteção, então, já era explícita e implícita em vários outros princípios da Constituição. Agora tornaram-se explícitos. Eu não diria tanto que houve uma revolução, ou uma revolução assim no sentido de play to the gallery, né? Mais ou menos assim, para mostrar, né? Um show-off. Não, aqui agora no parágrafo 3º, lá do artigo 145 da Constituição, que foi acrescentado pela emenda constitucional 132, fala lá os princípios, né, do sistema tributário, né? Justiça, transparência e defesa, proteção ao meio ambiente. Defesa e proteção ao meio ambiente. Então, lá está explícito como integrando o sistema tributário. Então, antes já poderia ser utilizado, mas estava fora do sistema, né? Estava lá no artigo 225, no caput, que fala de meio ambiente. E estava também no artigo 170, que fala de liberdade econômica, liberdade de iniciativa, também, né? Embora não se empregasse explicitamente a palavra tributo lá, mas estava implícito, né? Duvido um constitucionalista discordar desse assunto. Eu até o outro dia, ouvindo uma palestra, um debate que participando, professor de Direito Constitucional do Mackenzie, ele falava isso também, que a Constituição, a emenda constitucional, nesse particular, ela foi como, né, foi muito agradável ouvir, né? Muito ouvir como se fosse uma canção ali de Mozart, né? Muito agradável, etc. Mas o princípio já estava lá implícito, agora ficou explícito. Mas eu acrescentaria também que isso ajuda a ter uma maior efetividade. Então, integrando explicitamente o sistema tributário, quer dizer, é o sistema todo. Então, todos os tributos
municipais, estaduais e federais estão sujeitos expressamente à proteção ao meio ambiente. E se não tiver, um tributo pode estar aqui uma inconstitucionalidade até por omissão, porque não está protegendo. Esse tributo, seja o IVA, seja o ICMS, seja o IPI, é mais fácil de fazer essa diferenciação, mas o próprio imposto de renda, contribuição sobre os tributos diretos, né? Então, que todos os tributos, individualmente, o sistema como um todo, mas também individualmente os tributos devem ter um caráter de proteção ao meio ambiente. Se não tiver, seria como, né, como estivéssemos numa situação, de coisas inconstitucional, né, como a expressão, né? Então, estamos numa situação, uma legislação, porque não há nenhuma proteção, por exemplo, no ICMS. Você pega um estado que não tem nada desse, é uma omissão grave, não está cumprindo com a obrigação de usar o tributo, porque a proteção do meio ambiente faz parte do sistema tributário. Se ela faz parte do sistema, isso obriga que todos os tributos, na medida do possível, né, sejam utilizados para a defesa do meio ambiente. Uhum. Agora, a gente continuando um pouco dentro da reforma tributária, falando do imposto seletivo, que o senhor já chegou a falar a respeito, eu queria assim, entender, na sua visão, se de fato, como ele vai estimular e até eventualmente desestimular atividades benéficas ou maléficas para o meio ambiente, para não se tornar assim, simplesmente um tributo, como já mencionou, assim, como ele pode se servir para realmente estimular essas atividades ambientais? Bom, primeiro fazendo uma lista de produtos, né, que seriam mais danosos ao meio ambiente ou à saúde, etc. Às vezes é perigoso fazer uma lista, mas assim, pela segurança jurídica tem que ter, né, uma determinação ali do quais produtos estariam sujeitos a esse imposto. Uhum. Mas o problema também de fazer uma lista é deixar outros produtos que são também nocivos ao meio ambiente não estarem na lista. Então, né? Não está cumprindo a Constituição. Exatamente. Então, esse é um risco. Ou produtos similares. Não, você tem um produto similar aqui que não está lá expressamente previsto, e vem aquela discussão lá, como no passado, né, da lista do ISS. Então, por analogia, tributar por analogia, não é possível, mas então esse é um risco que existe ao se fazer essa lista. E o risco é dos recursos também, né? Qual que é o destino, né, desse recurso? E depois a comprovação efetiva, por exemplo, você tributar carro elétrico. Acho que está na lista, já saiu, não sei se vai continuar. Uhum. Mas uma incoerência muito grande. Incoerência. Não faz senso, né? Mas o carro elétrico, não, mas aí alguém fala, não, mas o carro elétrico é porque ele usa a bateria. Então, não sei o que e tal, mas a indústria já está sendo, né, movimentando, né, em função da transição de usar. Mas o problema é a bateria, não o automóvel elétrico. Sei lá, Exato. Até a bateria tem um controle grave, né, de descarte, tudo. Já existe toda a CETESB e tudo mais, né? Você tributar porque tem a bateria, sendo que já existe um sistema de controle de descarte. Exato. E melhorar esse controle. Isso, melhorar. Então, existem outros mecanismos, né, que quer dizer, é um tiro no pé essa questão, né, do carro elétrico, né? Mas eu acho que não vai passar. E o Brasil tem uma vocação, né, do biocombustível, por exemplo, o etanol com o carro elétrico híbrido, né? Então, é uma solução viável, né, pensando para o Brasil, e o Brasil está exportando etanol, né, para outros países, né? Então, nós temos vários mecanismos aí, não podemos ser xiitas aí né? Com certeza não. Até perder a oportunidade do Brasil se tornar a vanguarda, né? Sim. Porque a gente tem condições assim, materiais, ecológicas, de recursos naturais fantásticas. Né? Exatamente. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o princípio da seletividade, que hoje já existe para o IPI. Quer dizer, como é que isso funcionaria em relação ao imposto seletivo que vai ser implementado?
Por exemplo, porque aí a proteção ao meio ambiente também tem a proteção à saúde, né? Imposto seletivo também contra produtos que causam prejuízo. Tem até um dado interessante no consumo de cigarro nos Estados Unidos, que os impostos estaduais e a regulação federal também reduziu drasticamente o consumo. Então eles provam aí uma relação de causa. Bom, outros fatores, né? Educação, né? As escolas, então devem ter contribuído também, mas eles conseguem demonstrar, quer dizer, à medida que foi aumentando, o consumo foi reduzindo. Então é um dado estatístico bem interessante. Então essa seletividade aí, quanto maior o dano, maior deveria ser a tributação. Porque uma medida mais radical seria a proibição da atividade. Por exemplo, a usina de carvão poderia ser simplesmente banida, né? Proibida. Não tem uma tributação maior. Então, mas isso precisa ser discutido, né? Entre os players aí econômicos e por mais justificativa. Então, essa questão da transição energética também faz sentido, né? Porque a não ser que o país esteja preparado para fazer um corte, né? Com a emissão de combustíveis fósseis e já ter estrutura suficiente, né? Verde, né? De energias renováveis para continuar e aumentar o desenvolvimento econômico e social. Se não tem, alguém, né, vai ficar prejudicado. Então, esse balanceamento, né, tem que ser feito. Né? Professor, a minha última pergunta aqui. Você mencionou a necessidade dessa proteção ser efetiva, quer dizer, dar certo, seja por meio da tributação ou de regulação econômica, as medidas têm que ser efetivas e existir um sistema de controle, né, se desenhando na Suíça, já sendo analisado, como você mencionou, que vai verificar se a tributação ou a medida adotada efetivamente reduziu as emissões ou houve uma compensação de prejuízo, de dano ambiental. Então, uma preocupação, acho que de todos, de que a tributação com este nome de tributação verde não seja somente verde no nome, né? Ela efetiva leve e que medidas de proteção ao meio ambiente, até de restrição comercial ou de taxação, não sejam disfarçadas, medidas disfarçadas de medidas fiscais. Daí, mencionando controles, eu me lembro na matéria lá de tributação e economia, a OMC e o Brasil, como um grande titular de defesa desses direitos, né, ele sempre brigou junto ao OMC para afastar medidas de suposta conotação ambiental, mas que na verdade eram restrições comerciais. O caso da gasolina, né, acho que do Brasil, da Colômbia, que foi decidido contra os Estados Unidos, que medidas eram colocadas ali supostamente para limitar um combustível mais sujo ou de menor qualidade, e se comprovou que na verdade não se pretendia aquilo, até porque o mercado interno americano produzia aquela gasolina com alta octanagem ou com carburetos, não sei qual é o termo, muito mais supria essa necessidade de combustível ruim e mais barato, né? E no Brasil é histórica a discussão sobre a possibilidade do judiciário analisar a norma tributária do ponto de vista da efetiva aplicabilidade do recurso público, até em fundos setoriais, quer dizer, a gente enfrentou muito essa discussão. Mas o contexto mudou, né? A gente está num mundo que, se isso não for efetivo, todo mundo vai morrer, vai ser o interestelar, né? Vamos ter que procurar outro planeta para viver, e vai ser em breve, né? Você vê uma mudança da jurisprudência mais atenta à efetividade dessas medidas no questionamento de medidas fiscais desproporcionais? Sem dúvida. Muito bem lembrado, Pereson, o contexto mudou, é outro. Não só internacional, mas também aqui com a reforma tributária 132, né, a emenda 132 de dezembro do ano passado.
Então, e se os tribunais domésticos, né, nacionais, não mudarem, né, nós temos uma instância internacional, né? Seja os tribunais de convenções regionais de direitos humanos, a Corte Europeia, ou a Corte Interamericana, porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela tem uma ligação, porque os direitos humanos fundamentais, digamos assim, são os mesmos. Então, tem pouca variação. Então, há um intercâmbio grande entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Europeia. Isso já é muito bom salutar. Mas também com a Comissão de Direitos Humanos da ONU, porque a ONU, essas comissões de direitos humanos, de dois tratados, né, principais, os direitos políticos e sociais, direito à vida está lá, então o meio ambiente está lá também, então temos aí, no plano internacional, temos várias instâncias, ou Comissão de Direitos Humanos da ONU, ou, no caso do Brasil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a própria jurisdição doméstica, que eu acho que, por mais demorada que seja, não vai poder fechar os olhos à realidade, né, desse controle de ver se a proteção ao meio ambiente é efetiva e prática. Agora, só uma última provocaçãozinha. Aí o Ministério Público vai voltar a ter competência para falar de matéria tributária, já que tem um fundo ambiental? Então, boa pergunta. Um desafio aí para o Ministério Público. Né? Eu, em princípio, né, não diria que não. Né? Muito pelo contrário. Né? É uma competência do Ministério Público pleitear pelo meio ambiente. E se o tributo tem sido o meio mais efetivo de proteção, né, aí se volta a ter essa relação direta. Perfeito. Professor Rolim, também na sua última tese de doutorado na Inglaterra, o senhor trata da questão da proporcionalidade da aplicação da norma tributária, né? Então, o senhor já deu um pouco do spoiler disso durante o que o senhor falou, mas a gente, na sua visão, como a gente pode relacionar essa questão da proporcionalidade da aplicação da norma tributária com a tributação visando a proteção do meio ambiente? Né? Algumas coisas do que o senhor falou já levam a entender, mas eu queria ouvir. Sim, por exemplo, tem um caso europeu interessante que foi aplicado à proporcionalidade, porque acho que foi a Finlândia que estava concedendo um incentivo, uma tributação menor do VAT para o fornecimento de energia elétrica desde que ela fosse de fontes renováveis. Uhum. E aí, quando a operação era entre estados, né, estados diferentes, a tributação era maior. Então, o tribunal falou, não pode, porque você está usando o tributo para restringir uma liberdade de movimento, de prestação de serviços, que deve ser o mais livre possível. Mas a proteção ao meio ambiente é um princípio que também tem que ser levado em consideração e aplicado. Então, qual foi a saída do tribunal? Porque a Finlândia fala, não, mas eu não tenho meio, é mais difícil de eu verificar se o fornecedor no outro país, né, na Alemanha ou na França, onde for, ele utiliza fontes renováveis. Né? Como é que eu vou ver? Não. Então, você pode ter um certificado aí de origem, de omissão, né? Que já no passado foi exigido também para mercadorias, etc. Então, existem outros mecanismos para a satisfação dos dois direitos, liberdade de movimento, sem discriminação, e proteção ao meio ambiente. Não é que a proteção do meio ambiente ficou... Não, foi importante. Então, é um exemplo prático, né, já ocorrido, e em que foi preservado, né, o meio ambiente nessa interação com outros direitos fundamentais, como a liberdade de movimento. E aí você tem um escalamento entre um princípio e outro, que seria mais importante, ou, na verdade...
Todos os direitos fundamentais não tem um grau de hierarquia, né? Se bem que na Convenção Europeia lá eles falam que alguns direitos são não é indisponíveis, que não podem ser irrevogáveis, alguma coisa assim. Que a tortura, direito à vida, né? Mas mesmo assim admite exceções, né? Legítima defesa e tal. Então tem alguns direitos fundamentais que são lá, que se forem violados são crimes contra a humanidade, né? Então, tortura, genocídio, São então mais fundamentais. são mais fundamentais, digamos assim. Então, até no parecer da Corte Internacional de Justiça sobre o uso de armas nucleares, foi em 96, me parece, a Corte Internacional de Justiça analisa isso, né, qual que é o limite de você usar efetivamente armas nucleares, ou ameaçar, até ameaçar também, existe uma proibição de ameaçar, né, o uso de armas nucleares, e até a proteção do meio ambiente foi levada em consideração. Então não é só a questão da vida, né, direito ao genocídio, mas também o meio ambiente, mas ali o meio ambiente, naquele caso específico, foi relevante, mas não estava acima da proteção das vidas, né? Civis, por exemplo. Numa guerra, você usa arma nuclear, os civis são os grandes prejudicados. E o meio ambiente também. Uhum. Só que a vida de civis, aí, no caso, estaria num grau, digamos assim, maior. Falando ainda dessa questão de direitos humanos, né? Você chegou a falar no início da sua fala sobre a questão da família. Tem essa obra que nós mencionamos, A Dignidade da Pessoa e da Família, né? Você escreveu um artigo sobre a dignidade da família no direito internacional dos direitos humanos. Você poderia falar um pouquinho mais aprofundado sobre essa questão? Sim, com muito prazer. Esse é um outro tema que eu aprecio muito. Aparentemente não tem nada a ver com tributação, ou muito menos tributação internacional, mas tem. Uhum. Então, no início eu falei daquele exemplo da tributação do casal, né? Casal. Então, em proteção à família não pode haver essa discriminação. E temos outros exemplos. E temos artigos muito bons do professor Paulo Barros Carvalho, por exemplo, escreveu ali a família como subprincípio e tal. É muito interessante que tem efeitos tributários. E eu também menciono algumas decisões do Tribunal da Corte Europeia de Direitos Humanos na questão da usar a tributação, né, para a proteção, o incentivo. Não é proteção naquele sentido antigo, tradicional, reacionário, não tem nada. Não, Ao contrário, né, professor? A proteção da família como entidade fundamental da nossa sociedade, seja que tipo de família que for. Exatamente. E todas as convenções, aí é até interessante, não só a Corte Interamericana, a Convenção Interamericana, a Convenção Europeia, a Declaração da ONU, a Convenção Africana de Direitos Humanos e as convenções também dos países islâmicos. Então, é um consenso aí sobre a importância. Até de culturas diferentes, religiões diferentes. Exatamente. Então, não tem ideologia, não tem religião, né? Não tem cultura, não é alimentação, não é a entidade ali familiar. E eu gostaria de ressaltar aí também, nesse livro, que eu escrevi mais sobre o aspecto internacional, né? Direitos da família nos tribunais internacionais, e aí em algumas matérias tributárias também. Uhum. Muito bem. Importantíssimo, professor, destacar. Professor, além de... E até, me desculpa, eu lembrei, Perisson, um exemplo concreto que influenciou nas políticas de algumas cidades do mundo. Cidade de Veneza, parece que São Paulo também está implementando, ou vai implementar, de acordo com a orientação da ONU, né? Olha só. Lá no Comitê Econômico e Cultural, etc., que tem a ligação entre proteção à família e ao meio ambiente. É a pauta ESG, né?
Exatamente. Então, quer dizer, até, por exemplo, não só um incentivo, mas uma obrigação das cidades, né? Terem mais parques, né? Mais, né? Ambientes, né? Que a família possa conviver, tal, de uma forma mais saudável, etc. Então, até nisso, né? Em políticas públicas municipais, né? Essa questão também da família entra em jogo, fortalecendo aí a questão da proteção também ao meio ambiente. Importantíssimo, vamos voltar a falar, dignidade da pessoa e a família. Coordenadores, professores Ives Gandra da Silva Martins, Diogo Leite de Campos, João Dácio Rolim. Um livro imperdível. Eu ainda não leio, mas eu vou ler. A questão da dignidade. Esse, né? Esse é meu, né, professor? Presente aqui. Sim. Oba! O professor Diogo Leite de Campos, que é catedrático da Universidade de Coimbra, já é muito conhecido na Europa, no mundo, e ele já esteve várias vezes no Brasil, e ele deu uma aula no curso mestrado sobre a dignidade da pessoa, né? Então, ele falava exatamente isso, não tem, né, voltando lá a Sócrates, Buda, né, os filósofos cristãos e não cristãos, né, que tem no coração da dignidade, do conceito de dignidade, tem algumas características que estão presentes em todo mundo, qualquer que seja a corrente, né? Então ele citava lá a liberdade, né, uma delas, né, a igualdade, né, e o amor. Ele falava o amor, o papel do amor, e aí tinha o representante do fisco, né? Aí alguém perguntou lá, não, mas e na relação fisco-contribuinte? Será que é possível empregar aí uma relação de amor, né? Mas no mínimo de respeito e de confiança, né? Cooperação. Cooperação, né? Exatamente. Então, verdade. Muito bem. Perfeito. Muito obrigada, professor. Queria dizer que foi muito interessante todas as experiências que você passou aqui durante o programa, achei bem interessante. Queria agradecer novamente pela sua participação, por ter acertado o nosso convite. Muito obrigado. Então também quero agradecer, professor, pela sua presença. Também achei a matéria interessantíssima, tratada. Acho que é além do direito, a gente está falando de direito internacional, de aplicação de norma internacional, de direitos humanos, direitos fundamentais, e trazer isso para dentro da tributação. Acho que vai abrir a cabeça de muita gente também. Obrigado. Muito obrigado, Luciana. Perisson, deixa eu me despedir também, professor. Bom, queria agradecer imensamente o convite, a honra, o privilégio. O professor, além de um grande advogado e professor, é também um grande humanista, né, um grande teórico do direito, não só do direito tributário, então muito nos honra. E, com certeza, hoje, se não é o maior, é um dos maiores tributaristas ambientais do Brasil. Hoje nos deu a honra de compartilhar esses conhecimentos vastos e nos falar de um sistema tributário ambiental internacional, né? Aqui as sinapses não paravam enquanto o professor falava, e fiquei imaginando, bom, se direitos ambientais são direitos humanos e a arrecadação na tributação do meio ambiente deve atender a isso, então imagino que os tratados internacionais possam ser examinados sob o ponto de vista de incorporação à Constituição, como emenda à Constituição, tal qual são os tratados de direitos humanos. Mas isso é uma discussão, é uma tese de doutorado, mas fica aí a provocação, quem quiser estudar e debater com a gente, fica à vontade. O professor, tenho certeza que vai adorar debater com quem quiser trocar essas ideias também. Com certeza, um tema muito desafiante e em constante evolução. Mas muito obrigado, então, Luciana, por suas perguntas, Marcelo também, e o mestre Perisson, muito obrigado, um prazer aqui estar com vocês. E esse foi o TribuContcast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. Até a próxima. Até.